Esse vídeo aqui é só o finalzinho da correção, né? Só aquela parte mesmo que não deu para falar muito bem, que eu falei com um pouco de pressa, sobre a hibridação do carbono. Pessoal, o que esse esqueminha tá mostrando para vocês? O carbono, ele faz 4 ligações para ficar estável. Os 4 dedos da sua mão são as 4 ligações que o carbono vai fazer. Os espaços entre os dedos são o expoente que você vai pôr no 3, aqui, no P aqui, ó. Observem que o S não tem expoente em momento nenhum. O expoente que você vai pôr aí no P, ele vai depender exclusivamente do espaço entre os seus dedos. Então, quando o meu carbono faz 4 ligações simples, olha, sobram para mim 3 espaços entre os meus dedos. Sempre o meu carbono vai fazer essas 4 ligações. Sobrando 3 espaços, sp3, quando ele vai fazer 4 ligações simples. Mas ele pode vir fazer uma dupla. Quando ele faz uma ligação dupla, sobrou para mim 2 espaços entre o meu dedo. Então, ele é um carbono sp2. Esse 2 aqui, ó, é o expoente do meu P. Quando o meu carbono, ele faz 2 duplas, sobra só um espaço entre os dedos. Quando ele faz uma tripla e uma tripla e uma simples, sobra só um espaço entre o meu dedo. Então, SP. Então, não esquece dessa dica. Se você olhar para as ligações do carbono e olhar para os 4 dedos da sua mão, você consegue aí falar se ele é SP, SP2 ou SP3. Por quê? Os espaços do seu dedo correspondem ao expoente que você vai pôr no P. Se ele faz 4 ligações simples, tem 4 espaços no meu dedo. Se ele faz 4 ligações simples, tem 3 espaços no meu dedo, SP3. Se ele faz uma dupla, tem 2 espaços no meu dedo, SP2. Se ele faz uma tripla, só sobra um espaço no meu dedo, SP. Ou se ele fizer uma dupla, né? Se você fizer aí que ele fez uma dupla, sobrou só um espaço, então SP também, não se esqueçam disso. Gente, é regra. O que é regra? Toda vez que o meu carbono for sp3, ele vai ter geometria tetraédrica. Tetraédrica, porque ele vai ficar, ó, formando, se você juntar as pontinhas do seu carbono aqui, você vai ver que ele parece um tetraedro, aquele sólido geométrico lá da matemática de 4 faces. A gente tem uma face aqui embaixo, uma face aqui e outra face aqui. Por isso que a gente fala que quando ele faz 4 ligações, ele tem geometria tetraédrica, porque ele parece um tetraedro. Quando ele faz 3 ligações, bom, quando ele se liga, aliás, a 3 componentes, né? Fazendo 3 ligações sigmas e uma pi. Quando ele faz 3 ligações sigmas e uma pi, olha, observe que você consegue desenhar um triângulo aqui. Como você consegue desenhar um triângulo aqui, ele tem geometria trigonal. Trigonal vem de triângulo. Você consegue desenhar um triângulo aqui, então, por isso trigonal plano. Quando eu tenho um carbono SP, que faz 2 duplas, SP que faz uma tripla e uma simples. Esse carbono SP, ele vai ter geometria linear, vai estar em forma de linha, linear porque está em forma de linha. Não se esqueçam disso aí, é conteúdo de primeiro ano, 4º bimestre de primeiro ano. Se não relembra, volta lá, né, no seu livro de primeiro ano que você vai relembrar. Então, o meu carbono, ele tem geometria tetraédrica se ele fizer somente ligações sigmas, se ele fizer 4 ligações sigmas. Ele tem geometria trigonal plana, se ele for um carbono sp2, que faz 3 ligações sigmas e uma pi, que está ligada a 3 coisas. E ele vai ser um carbono de geometria linear, se ele fizer 2 ligações sigmas e 2 pis, ou seja, quando ele faz 2 duplas ou uma tripla. E aí a gente tem, então, um carbono sp. Dando sequência aí. Então, a sugestão minha de resposta para vocês na questão número 5 é a letra E.
é um carbono sp2. Olha, se você observar, você consegue formar triângulos aqui de geometria trigonal planar. Por que é sp2? É sp2 porque para esse carbono ficar estável, ele precisa fazer uma dupla ligação. Então, eu tenho aqui, o carbono se liga a 4 coisas. Ele tem que fazer 4 ligações para ficar estável. No meu caso, ele está fazendo uma dupla. Sobraram quantos espaços entre os meus dedos? 1, 2. Por isso, sp2. Não se esqueçam, o S a gente nunca vai usar ele com número em cima, somente o P. O P a gente vai estar sempre colocando o número, sp2, sp3 ou sp, né? E esse número corresponde aos espaços que ficam no seu dedo quando você olhar as ligações do carbono. 4 ligações simples, 3 espaços, sp3. Uma dupla, 2 espaços, sp2. Uma tripla, 1 espaço, sp3, sp, né? Uma tripla, 1 espaço, sp. Bom, pois aqui só pra gente retornar. O anuleno, que a gente fez lá, né, e contou as ligações π dele. Observem que os carbonos do meu anuleno, todos eles fazem ligações duplas. Todos os meus carbonos aqui, olha, ele precisa fazer 4 ligações. Como ele faz uma dupla, o meu anuleno tem carbonos sp2. Todos os 18 carbonos do meu anuleno fazem essa dupla ligação. Como faz essa dupla ligação? Ele é sp2. Todos os carbonos do meu anuleno são carbonos sp2. Aqui na minha gasolina, no isooctano. Como são as ligações do meu isooctano? Todos os meus carbonos fazem ligações simples. Então, olha, o carbono tem que estar ligado a 4 coisas. Todas elas aqui, todas as ligações dele aqui são ligações simples. Ele é um carbono sp, 1, 2, 3. Então, ele é um carbono sp3. Então, todos os 8 carbonos da minha gasolina são carbonos sp3. sp3 porque todos fazem 4 ligações simples. Somente ligações simples, sp3. Aqui na minha prednisona, eu destaquei alguns carbonos, tirando esses que eu destaquei. Todos os carbonos que não estão destacados, eles fazem 4 ligações simples. Todos os carbonos que não estão destacados, eles são carbonos sp3. sp3 porque estão fazendo 4 ligações simples. Esses que eu destaquei de amarelo para vocês, todos esses que eu destaquei de amarelo, eles fazem uma dupla. Então, olha, eu tinha um carbono sp3, porque só fazia ligação simples. Ele fez uma dupla, ele passa a ser um carbono sp2. Então, esses que eu circulei de amarelo aqui pra gente são carbonos sp2, porque fazem dupla ligação. Pessoal, espero que tenham ajudado vocês no simulado, a estudar para o simulado. Gente, estude, estude e estude. Não se esqueçam, tá? Boa prova para vocês.